seja o Senhor nessa manhã, irmãos. Aproveitando um ensejo que eu fiz um comentário sobre as crianças nessa manhã. Irmãos, nós temos alegria, especialmente vocês que nos visitam e talvez estejam vindo pela primeira vez, nós temos a alegria de ter as nossas crianças participando do culto público. E entendemos que isso é mandamento do Senhor, não impedir que as crianças o adorem, inclusive cultuando com a igreja. Quando nós temos as crianças no culto, isso exige dos irmãos uma paciência extra, não é verdade? As crianças podem ficar um pouco agitadas, às vezes os pais podem ter um pouco de dificuldade. Então nós, como igreja, precisamos sempre ter a paciência de ajudar as famílias que têm filhos pequenos no culto. E dar a eles também a oportunidade de ajustarem essa modalidade, tá? Também eu peço aos pais, quando vocês perceberem, pais, que os seus filhos estão muito agitados e às vezes estão ali um pouco, rebuliçados, impedindo outros de cultuarem vocês mesmos, nós temos toda uma estrutura logo ali na saída do salão para ajudar você a ir ali, talvez acalmar a sua criança um pouquinho, talvez ela está precisando trocar a fralda ou alimentar-se, e a gente entende isso faz parte. Inclusive a gente botou uma televisão lá dentro daquela sala de amamentação e o culto continua sendo transmitido lá, para que você não perca muita continuidade disso, tá? Então nós fazemos isso como um ato de misericórdia para com os pais, porque queremos ver vocês, crianças, aqui no culto, cultuando com a gente. Vocês são muito importantes para a gente e a gente ama vocês demais, viu, crianças? Então, nós vamos abrir hoje em Malaquias, capítulo 1, uma nova série se iniciando, meus irmãos. Malaquias, capítulo 1. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, logo depois de Zacarias e antes de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, mais ou menos ali no meio da Bíblia mesmo, tá? Um pouquinho depois, tá? Do meio da Bíblia, se você cair ali, você vai cair em Salmos. Se você vai um pouquinho depois, você vai entrar nos profetas maiores, menores, vai andando, até chegar em Malaquias. Se você está usando uma Bíblia física, uma Bíblia digital também fica fácil de localizar. Hoje nós começamos esta série e, para prefaciar, meus irmãos, tem épocas que a gente precisa pregar coisas mais difíceis, tanto para quem ouve quanto para quem prega, porque é bom. Porque toda a palavra de Deus é alimento para a gente, não só quando a papinha é mole, mas quando a picanha é mais dura também. Tem que treinar os dentes espirituais. E Malaquias é um texto extremamente bem escrito por um profeta que é dolorosamente cirúrgico. São apenas 4 capítulos, mas 4 capítulos que nós vamos quebrar em partes bem pequenininhas, em porções de 5, 6 versículos. Na semana que vem nós vamos ver um pouco mais, mas são sempre blocos pequenos, com muita boa teologia prática para mim e para a sua vida. E eu peço que você ouça com atenção, porque o mesmo Espírito Santo de Deus inspirou as palavras desse profeta 430 anos antes de Cristo. Então eu peço que você ouça com atenção a leitura do versículo 1, que diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Essa é a palavra do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar? Senhor Deus, nós iniciamos um livro novo nessa manhã, dentro do grande livro que é a palavra do Senhor para nós. Todos esses 66 livros são importantes, inclusive Malaquias, porque essas palavras antigas não poderiam ser mais contemporâneas. Então, Senhor, abre nosso coração, remove todo preconceito contra a Tua palavra, qualquer obstáculo espiritual. Se o inimigo tem lançado dardos envenenados contra a nossa mente e o nosso coração, que eles caiam por terra nessa manhã, em nome de Jesus, Senhor.
Dá-nos amor pela tua lei, profundidade espiritual, muita maturidade, Senhor. Queremos crescer nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês podem fazer alguns desenhos. Eu vou descrevendo e vocês podem ir pensando nesses desenhos que vocês podem fazer, tá bom? Um vaso que quebra em casa, quando você passou correndo e esbarrou o cotovelo, sabe? Mas às vezes, criança, não foi só você que quebrou o vaso, a gente adulto quebra também, a gente quebra vaso, quebra copo. Talvez, crianças, vocês podem desenhar aí um brinquedo que quebrou, porque você foi lá e foi brincar com ele de um jeito que não foi muito certo. Ou às vezes o papai e a mamãe, quando foram guardar o brinquedo, acabou deixando o brinquedo cair e o brinquedo quebrou. Talvez uma roupa que rasgou, mas sabe como rasgou, criança? Numa hora que você ficou com raiva, você foi lá e rasgou aquela roupa, e você ficou com tanta raiva. Mas às vezes a gente também, crianças, nós adultos, a gente acaba rasgando coisas em ímpetos de ira. Meus irmãos, derramamentos, rasgos, coisas quebradas, levam tempo para limpar, não é, criança? Quando derrama o suco no chão, tem que pegar o pano, o papel, o veja. Essas coisas são custosas, às vezes você precisa de dinheiro para substituir aquela coisa que era importante. Mas muito mais custoso do que objetos quebrados, meus irmãos, são relacionamentos quebrados. Relacionamentos marcados por infidelidade, marcados por mentiras, por palavras odiosas, votos abandonados. Essas coisas que se rasgam são delicadas e infligem feridas que não são tão rapidamente curadas. Às vezes as coisas estavam indo muito bem no seu casamento, mas uma briga, uma palavra que foi dita pode levar alguns dias, algumas semanas para tentar reaver o dano ou aquilo que foi perdido. Mais trágico ainda, meus irmãos, é quando essa quebra não acontece somente nos nossos relacionamentos horizontais, mas sobretudo no relacionamento quebrado com Deus. Relacionamento quebrado com Deus. Ontem eu estava conversando com um dos nossos adolescentes aqui, depois da programação dos adolescentes, e a gente estava conversando. Ele perguntou: pastor, tem tanta gente hoje que não conhece a Deus e não sabe disso. Eu falei: excelente constatação. Tem muita gente que está perdida debaixo da ira de Deus e não entende isso, não sabe disso. Pior, meus irmãos, é quando o povo de Deus se esquece disso. O versículo 1 diz, você viu aí? Sentença. Às vezes você vai encontrar aí na sua tradução a palavra oráculo também, tá? Uma sentença, o oráculo é uma revelação, uma fala de Deus. Mas a tradução sentença é boa, porque esse oráculo é um oráculo de admoestação, é um oráculo com aspecto negativo, pronunciado pelo Senhor contra Israel. O livro já começa assim, meus irmãos. Primeira frase, o primeiro versículo não é: saúdo-vos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, eu, apóstolo Paulo, amigo de todo mundo, que saudade de vocês. Não é nada disso. É sentença do Senhor contra o seu próprio povo, por intermédio de Malaquias. Quem é Malaquias, meus irmãos? Malaquias, aqui o hebraico Malaquia, é literalmente meu mensageiro, literalmente. O que gera uma certa discussão entre os estudiosos, quando vão estudar a autoria desse texto, se esse seria de fato o nome próprio dessa pessoa, uma pessoa chamada Malaquias, ou se seria uma espécie de título, uma forma de Deus de chamar essa pessoa. A maioria deles concorda que de fato seria o nome. Tem pessoas que têm nomes que são assim, né? Nomes como atributos ou verbos da ação de Deus. É um profeta que nos parece, num primeiro momento, anônimo, mas que exerceu uma função importantíssima num momento muito importante da história de Israel. A datação desse livro aqui não tem tanta precisão quanto outros livros como Ageu e Zacarias, porém, esse é um profeta pós-exílico. Malaquias é alguém que escreveu para o povo de Israel depois que eles retornaram do seu segundo cativeiro, o cativeiro babilônico. Depois que o rei persa liberou esse povo para reconstruir o templo em Jerusalém. Então, as evidências, tanto internas do texto quanto externas, apontam
para um profeta que viveu entre o ano 460 e 430 antes de Cristo, e provavelmente esse texto é mais ou menos ali do ano 435, 430, tá? Em algum momento ali durante o reinado de Artaxerxes, entre as duas administrações de Neemias, que foi um dos reformadores de Deus na Palestina. Essa sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel é imediatamente acompanhada da frase, olha o versículo 2, olha o que ele diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Deus começa o livro de Malaquias falando sobre amor. Eu tenho amado vocês. Mas imediatamente Israel desafia essa afirmação do Senhor. Como assim? Como que o Senhor nos tem amado? E para você entender por que Deus fala isso e o povo responde dessa forma, você precisa lembrar o que estava acontecendo nesse período. Aula de história da Bíblia, meus irmãos. O ano 535 é um ano muito importante na vida de Israel. Era o quarto imperador sobre um povo exilado. Um imperador persa chamado Ciro. E lá em Esdras 1 a gente encontra a informação de que Deus pega o coração desse rei persa e move esse rei para que ele libere o povo de Israel para voltar para a sua terra, para reconstruir o templo que havia sido queimado pela invasão dos inimigos, o templo que era símbolo da presença de Deus no meio do povo, o templo que havia substituído o tabernáculo, o templo que Deus deu a honra a Salomão de avançar essa presença física de Deus no meio do povo. Então, Deus havia motivado um povo desanimado, que estava exilado, por meio de liberá-los, a volta para a terra, vai reconstruir, e ele usa Neemias, que era apenas um copeiro do rei, para empolgar o povo, para dirigir o povo a servir na reconstrução. Deus começa a levantar homens como Ageu e outros profetas, Zacarias, para proclamar de que havia uma era messiânica se aproximando, um momento glorioso, para inspirar o coração desses retornados da Babilônia, e eles começaram a se animar. Quando você lê o livro de Ageu, que a gente já pregou alguns anos atrás aqui, você vê Ageu e Zorobabel trabalhando, empolgando o povo, Deus é conosco, o Messias virá. E então esse segundo templo, ainda que não tivesse a glória do primeiro templo, humanamente falando, mas ele também era a antecipação de um templo maravilhoso que Deus um dia traria por meio do seu Messias. Só que agora, meus irmãos, quase 100 anos se passaram dessa empolgação inicial. E 100 anos depois, a nação de Israel ainda estava sujeita ao mesmo poder estrangeiro, estava ainda debaixo do domínio dos persas. Não havia naquele momento uma perspectiva imediata do retorno de um rei israelita para o trono de Israel. Imagina esse povo que já teve Davi no seu currículo, Salomão no seu currículo, mas nesse momento não há nada que diga que eles vão retomar o domínio, o controle do seu próprio destino. E esse povo, então, agora 100 anos depois, não estava experimentando as bênçãos que presumiam que Deus havia prometido e que eles achavam que certamente mereciam. Será que a gente não é o povo de Deus? E eles estavam ficando cada vez mais impacientes com Deus. E como Deus não estava agindo de acordo com a sua agenda ou com o seu cronograma, de acordo com o que eles esperavam, eles começaram a duvidar da palavra do Senhor e da sua capacidade de cumprir essas promessas. Então o que Israel começou a fazer? Israel começou a retroceder. Começou a fazer tudo aquilo pelo qual eles já haviam sido condenados por Deus e sido levados para o cativeiro babilônico no primeiro momento. Os sacerdotes, a gente vai ver semana que vem, não levavam a sério o seu papel, estavam oferecendo sacrifícios impuros ao Senhor. Havia exploração dos mais pobres dentro do próprio Israel, um desrespeito às leis da aliança que deveriam cuidar dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Israel havia se esquecido disso. Muitos judeus estavam se casando com mulheres estrangeiras, casamentos mistos, julgo desigual,
que estava levando a divórcios, a abandono, a idolatria e ao afastamento da fé verdadeira. E muitos assim começaram a apostatar. Apostasia, lembra que a gente explicou no outro sermão? O abandono da fé. Começa na fé, mas logo começa a sair da fé também. Meus irmãos, infelizmente, muitas pessoas são cínicas sobre o amor de Deus. Quando as coisas não saem do jeito que elas querem, elas começam a tentar mensurar se Deus continua nos amando. Quando a gente observa o progresso político, econômico ao nosso redor, a gente usa isso como medida de sucesso. Mas quando o governo é corrupto e a economia é pobre, tanto os israelitas quanto nós presumimos que Deus não nos ama mais. Você olha para a história do cristianismo na Europa e você vê o marco do século XVI, a reforma protestante, um avivamento sobrenatural da parte de Deus. Wycliffe, Tyndale, John Huss, Lutero, Calvino, Beza, Philip Melanchthon, empolgação, evangelho. Os séculos XVI e XVII são marcados por um fervor espiritual, mas logo que você chega no século XVIII, cadê? O que aconteceu? Começou tão bem, estava tudo indo tão jóia. O que aconteceu? Eu olho para esse texto, meus irmãos, e eu fico me perguntando, por que o nosso coração é assim? A redenção começou no dia 3 de janeiro de 2016, essa igreja local. E é óbvio, meus irmãos, que quando a gente começa bem, e o Senhor foi bondoso, e a gente começou bem, a expectativa é de que a gente fique bem para sempre. E talvez a gente se agarre um pouco nesse sentimento nostálgico de lua de mel, não quero sair, né? A gente estava brincando, pessoal, a gente quer ficar cantando para sempre. Uma família sem qualquer falsidade. Mas infelizmente, meus irmãos, o nosso coração, ele se acostuma e se entedia. Nós vivemos momentos maravilhosos diante de coisas impressionantes que Deus faz, mas passado um tempo se instala um esquecimento na nossa cabeça. E aquela sensação de novidade vai dando lugar a um questionamento cético, cínico. E a gente começa a se perguntar, né? Será que foi coisa da nossa cabeça? Será que eu me empolguei demais? Será que Deus é assim tão fiel para cumprir o que Ele prometeu em relação às nossas vidas? E aí a gente vai fazendo o quê? A gente vai abaixando a guarda e cedendo a velhos hábitos. A gente vai retrocedendo. A gente cuida menos do coração na leitura da palavra e deixa as notícias do mundo entrarem, avião cai aqui, avião cai acolá. E a desesperança, que já é o jeito do mundão de fazer as coisas mesmo, mas ela vai entrando aqui no celeiro do Senhor, no coração dos fiéis. E nós vamos abandonando, pastores vão ficando menos fiéis. Os critérios que os nossos pais tinham de dizer não pode casar fora do Senhor, os nossos jovens já não são tão criteriosos com isso. Qual é o problema? O que há? Ela é bonitinha e tem cara de crente. O mundo vai atacando, se infiltrando. E é isso que leva Israel a olhar para a sua própria condição naquele momento e falar assim: como assim o Senhor nos tem amado? Olha o que está acontecendo com a gente. Mas, meus irmãos, Deus vai responder a essa indagação do coração dos israelitas, dizendo: sim, eu tenho amado vocês e sempre amei vocês. Sabe como? Olhem para Jacó e Esaú. Meus irmãos, Deus decide consolar o coração do seu povo, não com pragmatismo, não com, não, Ele vai para a teologia. Ele vai para a história da ação divina de Deus na vida desse povo lá atrás, em antepassados antigos, tataravós. Ele volta lá em Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Ele volta na história dos dois irmãos gêmeos, em que um nasce um pouquinho antes do outro.
para contar que aqueles dois irmãos geraram dois povos, Jacó e Esaú, Jacó e Edom. Lembra que Esaú também se chamava Edom, que significa ruivo, vermelho. Os edomitas eram os filhos da linhagem de Esaú, e os israelitas eram os filhos da linhagem de Jacó, que virou Israel depois. Lembra? Jacó virou Israel. Então você tem essas duas linhagens, e Deus fala: olhe para essas duas linhagens e me explica o meu amor a partir do que aconteceu lá. Lembra de Jacó e Esaú? Esaú, o filho mais velho, né, aos olhos do pai, o caçador, o que é responsável. Jacó, o filhinho de mamãe, mentiroso, enganador. Eu falo filhinho de mamãe porque Rebeca realmente tinha uma preferência por ele, e ele se escondia debaixo da barra da saia da mamãe, com mentiras, com manipulação. Jacó era complicado. Mas você se lembra que, mesmo naquela manipulação que Jacó tentou fazer, trocando o direito de primogenitura, roubando do irmão, enganando o próprio pai, vestindo peles de camelos no braço, e cozinhando para o pai, através da mãe dele, a comida que o pai gostava quando ele estava já debilitado, sem visão. Sou eu, seu filho Esaú. Mentiroso. E então Isaac abençoa Jacó com a bênção que era de direito de Esaú. E depois de fazer aquilo, quando Esaú chega em casa e descobre o que aconteceu, ele fala: eu vou matar esse meu irmão. E Jacó foge. O mentiroso vai se esconder lá na casa dos seus parentes. Mas você vai perceber na história de Jacó, na casa de Labão, o casamento dele com Lia, com Raquel, que Deus vai invertendo as coisas, e que na verdade os propósitos de Deus nunca foram estabelecidos através de Esaú, e sim sempre foram através do mentiroso Jacó. O que não era primogênito se tornou um primogênito nos propósitos de Deus, porque a Bíblia, meus irmãos, a palavra do Senhor vai explicar que as coisas aconteceram dessa maneira, porque antes mesmo que os gêmeos nascessem, nós lemos isso em Romanos 9, antes mesmo, Deus já havia amado a Jacó e se aborrecido de Esaú. Deus havia elegido, escolhido Jacó, para que por meio dele, as promessas, os propósitos de Deus se manifestassem, e não por meio de Esaú, o pai dos edomitas. Meus irmãos, isso é misterioso para nós. A história da linhagem de Esaú é uma história de pessoas que tentaram reconquistar o seu lugar, o seu poder. Veja que ele descreve aí para a gente no versículo 2, quando ele fala: não foi Esaú irmão de Jacó? Veja aí no texto bíblico, meus irmãos. Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, ou seja, rejeitei a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Jacó e Esaú eram ambos perversos aos olhos de Deus. E Jacó não era assim também flor que se cheirasse. Era um homem sanguinário, violento, vingativo. E toda a linhagem de edomitas que nasce a partir de Esaú é uma linguagem de homens valentes aos próprios olhos, tentando fazer justiça com as próprias mãos. Mas Deus fala: eu rejeitei eles. Eu peguei a herança de Esaú, as propriedades, e eu dei ele aos chacais, às bestas feras do deserto. Não satisfeitos, os descendentes de Esaú falaram: a nossa vez vai voltar. Olha o versículo 4. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Você olha para a história de Israel e você vê que os edomitas, esse povo orgulhoso, está sempre tentando voltar ao protagonismo. E Deus fala: vocês querem construir suas cidades, querem reconstruir? Pode fazer, pode edificar, mas eu vou destruir de novo. Eu vou derrubar tudo de novo, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês são inimigos do Deus verdadeiro. Vocês se opõem a tudo que vem de Deus. Então ele diz no versículo 4: vocês edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado, e olha os dois nomes que Deus dá a Edom: terra de perversidade
e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. O nome desses filhos, dessas criaturas, o nome deles seria terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. 2 bons nomes para você colocar nos seus 2 próximos filhos, você acha? Né? Vem cá, terra de perversidade. Você quer um suquinho de uva? Já imaginou? Na Bíblia tem isso de vez em quando, né? Deus dá nomes com significados que simbolizam coisas grandiosas e profundas. Meus irmãos, aos olhos de Deus, e eu peço que você preste muita atenção no que eu vou falar aqui agora. Eu vim para cá um pouco desesperado hoje de manhã, meus irmãos, falando com a Débora que às vezes a gente tem que pregar alguns textos difíceis, porque eles são tecnicamente difíceis, mas eles também são espiritualmente difíceis. Então ouça com atenção. Ambos eram desprezíveis aos olhos de Deus, o orgulhoso Esaú e o mentiroso Jacó. Mas antes mesmo que Deus possa tratar do quão pecador é esse povo de Jacó, esse povo de Israel, ele antecipa, ele prefacia falando: antes de tudo, eu amei vocês, eu vos amei. Antes que o mundo fosse mundo, eu estabeleci que eu iria amar vocês, mesmo sabendo o que vocês fariam contra mim ao longo da caminhada de vocês. No Egito e no deserto, o povo mostrou que eles eram idólatras, não é? No Egito eles eram idólatras, e depois, quando foram para o deserto, fizeram um bezerro de ouro. E ainda assim, sabendo que tudo isso viria pela frente, Deus libertou o povo do Egito, mandou Moisés, abriu o mar, maná do céu, coluna de fumaça, coluna de fogo, água saindo da rocha. Os inimigos vinham no encalço dos israelitas no deserto todas as vezes, mas Deus derrubava eles, mandava doenças, impedia o acesso deles. O amor eletivo de Deus é algo extremamente misterioso para nós, meus irmãos. Porque aqui literalmente a ideia de escolher é o verbo hebraico que está sendo usado aqui em paralelo ao verbo amar. Ele mostra que esse amor de Deus pelos pecadores de Jacó, os israelitas, não é apenas um sentimento, mas uma ação de Deus que flui de um compromisso pré-determinado de Deus. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 7. Você percebe em Deuteronômio 7, versículos 6 a 8, que Deus explica como que as coisas funcionam. Olha aí, versículo 6, ele diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. E não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Deus escolheu os israelitas não porque eles tivessem alguns atributos impressionantes aos olhos de Deus. Entrevista de emprego, Deus como entrevistador senta com Israel, fala assim: me mostra aí o seu currículo. Muito impressionante, quer dizer então, Israel, que você já trabalhou em tal lugar, quer dizer então que você tem um certificado tal. Foi nada disso, meus irmãos. O currículo de Israel era desprezível. Eles não eram grandes, não eram poderosos, não eram economicamente autossuficientes, não eram geopoliticamente dominadores nem invasores das outras nações. Eles não eram nada disso. Pelo contrário, eles eram um povo pequeno e sem muita relevância social. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus não é um amor que eu falo assim: olha, presta atenção que a gente está falando aqui sobre doutrina de predestinação, tá? E se você não entendeu até hoje, vai entender agora. Não é que Deus, como é Deus, né? Antes do mundo ser mundo, aí Ele
Ele olha lá para o futuro, para a vida do fulano de tal, você aí. Ele olha para você e fala assim, rapaz, fulano de tal é fibra boa, hein? Olha lá, ele vai ser engenheiro. Ele, formou na faculdade tal. Com 16 anos ele fez o primeiro milhão dele. Eu vou eleger esse para ser meu filho. Esse eu quero nos meus. Meus irmãos, Deus não antecipou nossas vantagens. Pelo contrário. Ele sabia que nós não teríamos em nós condições alguma para lhe agradar, porque nós somos como Jacó, mentirosos, canalhas, desprezíveis. E ainda assim, Ele nos escolheu e nos amou. Isso é a predestinação do amor de Deus. Alguns anos atrás eu li um livro, e eu achei aquele livro muito marcante. Uma das histórias, a ideia do livro é de que Deus se manifesta de formas inesperadas em lugares mais desprezíveis. E uma das histórias que eu li no livro é sobre uma situação que acontece nas favelas de Atlanta, na década de 80, uma senhora cristã que tinha um trabalho social. Nesse trabalho social ela entra em contato com um dos jovens daquele trabalho. Essa senhora já era viúva, já era consagrada pelas suas boas obras, e ela olha para a situação desse jovem e Deus planta no coração dela um amor por aquele jovem, e ela decide adotá-lo. E o problema, meus irmãos, é que aquele jovem favelado era um jovem habituado com o crime, com o mal. Então ela traz esse rapaz, é um rapazote ainda, traz ele para dentro de casa, faz a tramitação documental para ser a mãe adotiva dele, mas esse menino não sabe o que é isso, ele só sabe o que é desamor, desafeto. Então ele é perverso com essa mulher, ele bate nela, ele rouba ela, ele pega as próprias coisas de dentro da casa e acaba vendendo na rua para os seus antigos amigos. Ele se envolve em crimes, ela vai buscá-lo nos lugares mais terríveis, colocando a própria vida dela em risco, porque ele andava com gente barra pesada. E ela se envolve nesse processo difícil e pesado de ensiná-lo as etiquetas mais básicas da vida, como sentar à mesa, como usar garfo, faca direito, como não falar palavrão. E ela insiste, até que um belo dia, esse rapaz já um pouco mais crescido, penoso, ele vira para ela e diz assim: será que você não está entendendo que eu tenho feito todas essas coisas, todos esses anos, para ver se você me larga? E ele pergunta para ela: como é possível, depois de tudo que eu já fiz para você, você não me largar de volta do orfanato de onde eu vim? E a resposta dela é: porque antes que você fizesse todas essas coisas, eu decidi amar você. Antes que você fosse capaz, eu sabia que você seria capaz de fazer, eu não estava enganada, mas eu decidi amar. E aquela ideia, meus irmãos, entrou no coração daquele jovem. E talvez pela primeira vez ele entendeu a força de um amor que decide amar antes do que qualquer coisa aconteça. Eu ouvi agora esses dias, o pastor Ted Cluck compartilha que uma senhora veio perguntar para ele, depois de uma aula de escola dominical, que ele falou sobre predestinação, eu estava estudando sobre o assunto, e pergunta para ele assim: pastor, olha, na verdade pergunta não, ela fala: pastor, eu sei que muita gente aí tem dificuldade de entender esse negócio de predestinação, mas esse assunto já está resolvido no meu coração há muito tempo. Eu só posso ser salvo porque Deus realmente me escolheu antes da fundação do mundo, porque certamente não teria nada que eu pudesse apresentar para Deus depois que eu nasci, que pudesse fazê-lo me escolher. Tinha que ser antes mesmo, tinha que ser antes, porque se Deus visse o que eu ia fazer depois e me escolhesse com base nisso, Ele não ia me escolher. Então eu entendi predestinação e eu aceito assim mesmo. Meus irmãos, em vez de nós questionarmos o amor de Deus por nós, com base no que você está vivendo agora, talvez você está vivendo um momento na sua vida de desânimo espiritual, de questionamento, de dúvidas, até mesmo quanto à sua salvação. É possível que isso aconteça. Deus chama você como
um patologista teológico que entende a doença do seu e do meu coração, a fazer uma análise correta de tudo que está acontecendo agora. Muitas vezes as faltas de bênção na nossa vida decorrem da nossa frieza espiritual, da nossa falta de responsabilidade, e não da infidelidade ou injustiça de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus é amor. Deus é amor, igreja. E Ele não pode fazer nada diferente do que Ele é amor. Nós é que temos problemas com o amor de Deus, nós que rejeitamos o Pai que nos ama, nós que nos rebelamos e voltamos e falando, o que você faz para nós não é suficiente, e ficamos como um monte de crianças mimadas. Nós que temos problemas. E Deus, queridos irmãos, por graça e misericórdia, decide mostrar o tanto que Ele nos ama. Ele fala, olhe para a história, olhe para o que eu tenho feito na vida de vocês desde Israel, olhe para o fato de que eu não mandei só um Messias para aquele povo étnico, os hebreus, eu mandei um Messias para todos os hebreus. Eu sou constrangido, meus irmãos, quando eu penso sobre o tamanho do meu pecado, mas o tamanho do amor de Jesus naquela cruz. O tamanho do meu pecado é assustador, não é? O tamanho do seu pecado é assustador, e não adianta você tentar fingir para mim que não é. Eu posso até acreditar que não é, mas Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe o que você já foi capaz de fazer, de pensar, de falar, Ele sabe. E é isso que me assusta. Porque sabendo do que nós somos feitos, que nós somos pó e barro, Ele ainda assim predestinou o seu próprio Filho para nos salvar. Um Filho que voluntariamente viria a esse mundo para reafirmar o amor de Deus por nós. Foi capaz de fazer tudo, você nem estava lá para ver, mas você está aqui para crer. Ele abriu o mar vermelho. Naquela multidão de pecadores que o rejeitaram, ele veio mesmo assim. Foi escorraçado, foi xingado. Tudo que aconteceu com Jesus era o que eu e vocês merecíamos ouvir. Eu não estava planejando fazer essa ilustração não, mas deixa eu só fazer um comentário. Eu gosto de ouvir podcasts de ficção, e eu estou ouvindo um podcast brasileiro recentemente, e eu tive que parar de ouvir ele. Eu não vou dar dica para vocês, então nem adianta perguntar, tá? Tive que parar de ouvir, porque ele é uma história, ele narra a história de um cara, só que a história era muito pesada. Eu comecei a ficar mal ao ouvir a história, era muita maldade, muita perversão. O cara ali era cego e de repente forçam ele no meio de uma situação a ter que usar drogas contra a vontade dele, e as vozes daquelas pessoas ao redor dele naquela Cracolândia eram como vozes de demônios, e aquilo eu achei muito pesado. E me fez pensar no tamanho da maldade, o tamanho do diabo, o tamanho do meu pecado, o tamanho dos valores caídos desse mundo, o tamanho da nossa falta de fidelidade com Deus, o nosso adultério espiritual, nossa idolatria. E eu fico pensando, tudo isso é assustador, mas Deus é mais assustador ainda com o seu amor. Nós cantamos um hino hoje que fala sobre o grande amor de Deus. Exultai, exultai, vinde todos louvar, exultai a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. Tem um outro cântico que a gente canta, não na liturgia de hoje, a gente cantou recentemente. E ele diz assim, eu quero que vocês ouçam. Que posso eu oferecer, e aqui contigo estar, se tantos que ouvem sobre ti, escolhem rejeitar. É o cântico Porque Escolheste a Mim, que a gente canta de vez em quando. Não fosse o amor que nos remiu, gracioso em eleger, em trevas iríamos vagar, perdidos perecer. Eu só posso ter qualquer esperança de adorar a Deus hoje, meus irmãos, porque o amor de Deus nos remiu e foi gracioso em eleger, uma música sobre predestinação. Nós íamos vagar em trevas para sempre, íamos perecer perdidos. Mas Deus alcança os povos, nós, os perdidos,
Os confins da terra, aqui ó, eu e você, nós somos os confins da terra, sabe? Quando ele falou lá para os discípulos da Judéia, lá, e sereis minhas testemunhas, o Espírito Santo virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Igreja, deu certo, estamos nós aqui. Os confins da terra foram alcançados, Deus tinha eleito lá nos confins da terra, lá no Brasil. Deus amou pessoas lá naquela terra selvagem de índios. A eleição, meus irmãos, é uma doutrina tão consoladora e tão poderosa, porque ela é a doutrina da reversão da condição aparentemente irreversível dos pecadores. Deus, por amor e eleição, pode salvar os mais perdidos de todos. E talvez você é um daqueles que um dia achava que você era o mais perdido de todos, mas você está aqui hoje. Como que você veio parar aqui hoje? Malaquias estava aqui, meus irmãos, pregando o Evangelho em sua plenitude. Em sua plenitude. O mensageiro da aliança, o Messias, seria o purificador do seu povo. Seria precedido por um João Batista, que ele vai falar também, um segundo Elias. Mas Deus, meus irmãos, prova o seu amor por nós, tendo enviado o seu Filho por nós. Ontem eu estava mandando os versículos bíblicos para o pessoal do Nepal, para os cursos de Cristologia, Pneumatologia e Escatologia que a gente vai ensinar lá. Aí a Tânia Petrecelli, esposa do Petrecelli, pastor, escolhe aí, todo mundo já mandou os versículos, qual é o versículo-chave que você vai usar para cada uma dessas matérias? Começa aí com a matéria de salvação. E eu fiquei quebrando a cuca, meus irmãos, porque eu queria um versículo inteligente. Eu quero ser inteligente, eu quero escolher um versículo assim legal, que eu faça uma grande exposição bíblica. Mas eu não consegui correr de João 3,16, porque não tem nada mais inteligente, mais sábio, de Deus ter amado o mundo de tal maneira. Ele amou, meus irmãos, de tal maneira, que Ele deu o seu único Filho, o unigênito, o único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Tem algo mais inteligente que isso? Tem algo mais grandioso, mais impressionante? O texto termina no versículo 5 dizendo, meus irmãos, vejam comigo: os vossos olhos o verão o que Deus faria lá em Edom, um povo que nunca se recuperaria. Os vossos olhos o verão e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Deus é poderoso o suficiente para reprovar e impedir que os ímpios se recuperem, mesmo que eles tentem, mesmo que eles construam seus zigurates, suas torres de Babel. Deus vai confundir, Deus vai atrapalhar, Deus vai fazer ruir. Mas Deus também é poderoso para pegar aqueles que já estão ruídos, aqueles que já estão caídos e quebrados, e reconstruir. Esse é o amor de Deus, igreja. Esse é o amor do Senhor. Deus ama perfeita e completamente. E o seu amor por nós nessa manhã é um amor de ação, não de sentimento. Deus está fazendo o que por mim e por você nessa manhã? Ele está dando, Ele está guiando, Ele está guardando. Deus é totalmente fiel às suas promessas. Deus é totalmente fiel ao seu povo escolhido. Mesmo quando nós consistentemente desprezamos o seu amor e quebramos a aliança e seguimos outros deuses, Ele não pode mudar a si mesmo. E Ele vai prevalecer no final. Nenhuma brecha é irreparável para aquele que é o Deus dos impossíveis. Soou pentecostal, mas eu vou falar de novo. Presta atenção. Presta atenção. Nada que está quebrado é impossível ao Deus dos impossíveis. Nada. A esperança nunca está perdida, porque Deus tem poder para quebrar, para consertar o vaso que se quebrou, o brinquedo que se quebrou, o relacionamento que se quebrou. Esse é o nosso Deus. Ele nos ama tanto, meus irmãos, Ele nos ama tanto, que Ele faz. Eu tento fazer isso com meu filho hoje, eu faço imperfeitamente. Outro dia o meu filho chegou, papai, o meu brinquedo quebrou. E eu não sabia como consertar o brinquedo dele. Eu fiquei ele quebrando a cuca,
A Débora, graças a Deus, que é mais habilidosa que eu, sabia como consertar. Mas me fez lembrar, o dia que o Daniel chegou para mim com o brinquedinho dele quebrado, me fez lembrar uma cena, meu pai não vai lembrar, ninguém lembra, mas essas coisas marcam a nossa cabeça. A primeira vez que eu conheci Super Bonder na vida, foi meu pai falando comigo, cuidado com esse negócio, ele é perigoso, deixa eu fazer. E ele foi consertar para mim, eu tinha um brinquedo na minha infância chamado Forte Apache. Sabe o que é isso, Forte Apache? Sabe? Os velhos aqui sabem, né? É um cenáriozinho de índios e cowboys, eles brigam entre si. Então, você monta, né, a gente montou juntos, só que a parede do cerco da vila quebrou, e eu fiquei muito triste com aquilo, porque o Forte Apache era muito bonito, as peças eram muito bonitas. Eu fiquei muito triste. Aí meu pai chega, ele fala assim, calma filho, não precisa chorar, vamos consertar. E ele foi lá e consertou aquele Forte Apache. É muito pequeno para os olhos do adulto, mas para a criança, naquele momento, meu papai me ama. Naquele momento, meu papai me ama. Se Deus nos ama assim, meus irmãos, nós também devemos amar assim os nossos irmãos. Eu amo não por causa do que o outro oferece para mim, eu amo porque eu decidi amar, porque no corpo de Cristo Deus decidiu amar. Nós podemos ser muito mais tolerantes com as fraquezas e falhas dos nossos irmãos, quando nós olhamos a nossa própria condição e o tanto que Deus nos ama. Se Deus te ama dessa forma, você deve amar os seus irmãos. É exatamente assim. Você deve transmitir isso a outros. Nós temos uma linda oportunidade, meus irmãos, aqui. A oportunidade, eu quero terminar meu sermão com isso, eu já me delonguei demais. A oportunidade de nós prevenirmos um desastre daqui a 100 anos. É claro que eu não sei o que vai acontecer daqui a 100 anos na Igreja Presbiteriana Redenção. Eu espero que daqui a 100 anos Jesus já tenha até voltado. Mas a gente pode prevenir o desastre do amanhã sendo responsável hoje. Hoje. Não coloque a culpa em Deus por aquilo que eu e você temos responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de amar, de cuidar, de servir. Olhe para a sua própria condição, admita o que tem acontecido no seu coração. Confesse o seu pecado a Deus. Deus é pronto a perdoar quem confessa com o coração sincero. Essa pessoa vai alcançar a misericórdia do Senhor. Provérbios 28:13. Confesse. Fala, Senhor, eu não tenho sido responsável com a minha saúde espiritual. Eu tenho idolatrado, eu tenho sido infiel. Deus sabe, meus irmãos, confessa o que Ele sabe, mas confessa. E fala, Senhor, me ajuda a amar como o Senhor me ama. O Senhor me amou de tal maneira que o Senhor mandou o seu Filho por mim. Então, Senhor, me ajuda a amá-lo dessa forma, me ajuda a responder o teu amor dessa maneira. Me ajuda a amar os meus irmãos com complacência, generosidade e carinho, amor verdadeiro. E assim, meus irmãos, em vez de retroceder, nós iremos avançar, como Deus nos elegeu para tal. Avançar, avançar. Avante, ó crentes. De vez em quando a gente tem que cantar isso, né? Avante, ó crentes. O Senhor dos Exércitos é conosco. Ele nos ajuda. Ele nos perdoa. Ele nos ama. Abaixe a sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor, mas antes de orar, em nome da igreja, eu queria dar a oportunidade para você orar sozinho no seu lugar. Às vezes a gente precisa de alguns momentos nossos, particulares. O Senhor está entre nós, irmãos, para consertar aquilo que está quebrado, para restaurar aquele que está perdido, para animar aquele que está desanimado. Busque o Senhor nesse momento. Senhor, o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, Senhor. De quem nós teremos medo?
Não há ninguém que seja fortaleza e rocha como Tu és. A quem temeremos, Senhor? Quando os malfeitores nos sobrevêm, quando o diabo quer nos destruir, quando o acusador quer nos acusar. São eles, os nossos opressores e inimigos, que tropeçam e caem, Senhor. Ainda que um exército pudesse se acampar contra nós, nosso coração não se atemoriza, Senhor. Se uma guerra estourasse neste exato momento contra o Teu povo, ainda assim nós podemos ter confiança. Porque, Senhor, nesta manhã uma coisa nós podemos Te pedir e uma coisa nós podemos buscar: que possamos morar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida, Senhor. Que possamos contemplar a beleza do Senhor e meditar no Teu santo templo. Porque, Senhor, no dia da adversidade, nós nos lembramos que o Senhor nos elegeu, que o Senhor nos amou, que o Senhor nos acolhe, e de que o Senhor haverá de nos elevar sobre uma rocha, Senhor. E de que a nossa cabeça, como Teu povo, será exaltada acima dos inimigos que nos cercam. E que no Teu santo tabernáculo nós ofereceremos eternamente sacrifícios de júbilo, de alegria. Nós cantaremos e salmodiaremos ao Senhor da nossa salvação. Aleluia, Senhor. Então, Senhor, ouve a voz do nosso clamor hoje. Compadece da Tua igreja, responde à nossa oração. E pela Tua presença, dá-nos aquilo que mais carecemos: o próprio Deus. Ajuda-nos a perceber o Teu grande amor. Em nome de Jesus. Amém e amém.